Vamos falar de uma ferramenta que, olha, todo mundo no mundo corporativo conhece: o Plano de Desenvolvimento Individual, o famoso PDI. A ideia por trás dele é ótima, né? Crescimento, clareza na carreira, mas a realidade muitas vezes é outra. Vira só um formulário preenchido na correria. A boa notícia? A gente vai ver como mudar esse jogo. Soa familiar essa história? Aquele documento que aparece uma vez por ano, vira aquela correria para preencher e, depois, fica esquecido numa gaveta digital. É uma frustração que muita gente sente, né? Uma oportunidade de ouro que acaba virando só mais uma obrigação. Mas vamos ser justos, a intenção por trás do PDI é fantástica. Pensa bem, quem não quer ter um momento dedicado, estruturado para parar e pensar na própria carreira, mapear o que precisa aprender, traçar um plano para o futuro? A promessa, sem dúvida, é muito poderosa. O problema todo está na execução. É aí que essa promessa incrível se perde e vira só um formulário burocrático. Mas e se tiver um jeito melhor de fazer isso? A boa notícia é que tem. É sobre isso que a gente vai falar. Como resgatar o valor do PDI e evoluir esse processo. Então, vamos mergulhar fundo nisso. De um lado, a promessa. Do outro, a realidade. É um verdadeiro abismo e é importante entender essa diferença para a gente poder consertar. Olha só que contraste. A promessa é de um planejamento de carreira estratégico, super alinhado com o que a empresa precisa. Mas a realidade, geralmente é uma conversa rápida com a gestão, um formulário preenchido na pressa e umas 2 ou 3 ações bem genéricas, tipo ler um livro ou fazer um curso. Todo aquele potencial se perde no meio da burocracia. E a solução, então, é jogar o PDI fora? Não, de jeito nenhum. A chave é ressignificar. É uma mudança de mentalidade mesmo. A gente precisa começar a pensar em desenvolvimento como algo contínuo, sabe? Um processo e não só aquele evento que acontece uma vez por ano. É exatamente isso que essa frase quer dizer. O desafio não é inventar a roda, mas sim pegar o que já existe e fazer funcionar de verdade, de um jeito mais eficaz. É sobre evoluir o PDI, torná-lo mais inteligente, mais conectado com a dinâmica do trabalho de hoje em dia. E aqui vem o pulo do gato. A proposta é que PDI passe a significar Plano de Desenvolvimento Infinito. Ele deixa de ser aquele documento estático, sabe? E se transforma num ciclo vivo que acompanha a performance, os projetos, os desafios do negócio o ano inteiro. Tá, a ideia de um PDI infinito parece legal, né? Mas como isso funciona na prática? O que muda de verdade? Vamos ver agora o de para dessa transformação. Primeiro de tudo, a frequência. A gente sai daquele ritual anual, que é sempre uma correria, para algo bem mais dinâmico. Uma revisão trimestral com conversas mensais de acompanhamento. Isso faz toda a diferença, porque o desenvolvimento fica muito mais ágil, colado nos desafios que estão acontecendo agora. Depois, o foco. Chega daquelas metas super vagas, tipo, preciso melhorar a comunicação. A ideia é ter objetivos claros, que se conectam de verdade com a estratégia da empresa. O desenvolvimento ganha um propósito muito mais concreto, sabe? Fica claro por que aquilo é importante. E as ações? O que fazer para se desenvolver? A gente também sai daquela caixinha de curso e livro e vai para um modelo muito mais rico, o modelo CIP mais R. Ele basicamente abre um leque de novas possibilidades de aprendizado. Mas o que é esse tal de CP plus R? É bem simples, na verdade. O C é de conteúdos. Aí entram os cursos, os artigos, os livros. O E é de experiências, que é o aprendizado na prática, pegando um projeto novo, um desafio. O P é de pessoas, aprendendo com mentores, com feedbacks. E o R é de redes, participando de eventos, de comunidades. É um jeito de aprender muito mais completo. E, por último, mas super importante, como a gente mede o sucesso. A gente para de olhar só para aquela métrica do RH de todo mundo preencheu o formulário e começa a buscar evidências reais. O aprendizado de fato aconteceu, o comportamento mudou, o que importa é o impacto, não o check na tarefa. Beleza, a teoria é ótima, inspira bastante. Mas e na hora do vamos ver? Como é que a gente coloca isso para rodar? Vamos entender agora os fundamentos e, principalmente, de quem é a responsabilidade em cada etapa. A base de tudo isso é entender como nós, pessoas adultas, aprendemos. É um ciclo. Primeiro, a gente reconhece que precisa aprender algo. Depois, define o que e como vai aprender. Aí vem a parte crucial: experimentar, botar a mão na massa, aplicar, errar, ajustar e, por fim, a gente reflete para consolidar tudo. O PDI Infinito tem que ser uma ferramenta que ajuda a passar por essas 4 etapas de forma fluida.
E aqui tem um ponto que é chave. Essa transformação não é de jeito nenhum um show de uma pessoa só. Para dar certo, tem que ser um esforço em conjunto. É uma parceria de verdade entre quem está aprendendo, a liderança e a área de RH. Vamos deixar esses papéis bem claros. A pessoa que está se desenvolvendo é a protagonista. Ela constrói o próprio plano. A liderança tem que dar o exemplo, apoiar, ser um facilitador. E o RH atua como guardião da cultura de aprendizado, garantindo que os recursos existam e medindo se tudo isso está gerando impacto de verdade. Quando esse sistema engrena e funciona, o impacto é gigante. Mas, claro, como em toda mudança grande, existem algumas armadilhas no caminho. Vamos dar uma olhada nos dois lados dessa moeda. Os benefícios são muito claros e muito fortes. Um PDI que funciona de verdade melhora os resultados do negócio, aumenta o engajamento das pessoas, estimula a inovação, porque conecta o aprendizado com problemas reais e, o mais importante, ajuda a construir uma cultura de aprendizado de verdade na empresa. Mas, como eu disse, é preciso ficar de olho. A transição para esse modelo mais dinâmico pode dar errado se a gente não prestar atenção em alguns pontos bem críticos. E quais são as armadilhas mais comuns? Bom, primeiro, mudar só o formulário, mas não a conversa, não a prática. Outra, não criar tempo de verdade na agenda das pessoas para que o desenvolvimento aconteça. Tem também o erro de voltar a medir só a atividade e não o impacto. Esquecer que as pessoas precisam de autonomia para guiar o próprio aprendizado. E, talvez a pior de todas, não preparar as lideranças para esse novo papel de mentoria. No fim do dia, tudo se resume a uma coisa. O objetivo final não é colecionar certificados, o objetivo é melhorar a performance. É o conhecimento aplicado no dia a dia que gera valor de verdade, tanto para a carreira da pessoa quanto para o negócio. E com isso a gente encerra essa análise. Transformar o PDI, como vimos, é uma jornada, não é um projeto com começo, meio e fim. A pergunta que fica no ar é: qual poderia ser o primeiro passo, mesmo que pequeno, para acender essa faísca de desenvolvimento infinito dentro de uma organização? Fica aí a reflexão. Até a próxima!